Fala galera, estamos começando mais um SerraCast, esse programa que tem esse intuito de conversar, de bater papo, não temos pauta. E olha, hoje estou me sentindo na passarela aqui, né? Com dois galãs do meu lado, um apresentador da TV Serra Norte, conhecidíssimo, e o outro que também era apresentador na TV Interior, na TV.com, e agora o vereador mais votado nos últimos 20 anos na cidade de Cantagalo, Matheus Arruda. Matheus Câmara, como é que é? Fala pra gente. Matheus Arruda, né, por formalidade. Primeiramente gostaria de agradecer esse convite aqui, tanto ao Léo, né, que fez o contato. Eu falei com o Léo hoje de manhã, eu falei, tava achando que era um negócio à distância e tal, por isso comecei até de máscara aqui. E ao Júlio. Na verdade, é o vereador mais jovem desde o ano 2000, né? Nossa, Para mim é uma honra poder contribuir com essa história de Cantagalo e principalmente levar um pensamento jovem para a Câmara, né? Um pensamento, ideias para poder a gente discutir dentro da Câmara Municipal de Cantagalo. Então é uma honra, por isso eu aproveito, né, já começar o programa aqui de vocês agradecendo as 375 pessoas que acreditaram no nosso projeto legislativo. Foi uma campanha totalmente limpa, eu tenho o maior orgulho de falar isso, que assim, a gente vê um cenário estadual, um cenário federal, uma política que vamos dizer, a velha política, né, e a gente entra com esse gás para poder contribuir. Então, assim, agradecer a todos e agradecer a vocês aqui, a TV Serra Norte. Rapaz, você fala de galã, eu não tenho olho claro pra ser galã, rapaz, pelo amor de Deus. Ainda bem. Deus não dá asa à cobra, rapaz. Galera de casa, a gente queria agradecer a todo mundo que está participando. Já entrevistamos 2 vereadores eleitos aqui que tomaram posse dia 1º de janeiro na cidade de Cordeiro. E hoje a gente dá início aos vereadores de Cantagalo com o Matheus Arruda. Matheus, 5 da manhã já estava trocando ideia, trocando mensagem. 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. E aí que vem a pergunta, Matheus. Você conseguiu descansar depois da eleição, rapaz? Rapaz, a eleição foi no dia 15, né? E hoje a gente está 9 dias pós-eleição. Eu não consegui parar de trabalhar ainda. Eu fiz questão até de trazer, né, as agendas aqui. A agenda de 2021 já. É um caderno e a agenda de 2021 e a gente já está conversando com as pessoas, porque a minha campanha foi toda baseada no diálogo. Tem até aqui. Vamos mostrar. Vou mostrar aqui pro pessoal de casa, né, que está aí pelo Facebook. Essa daqui é a nossa base de proposta. Isso daqui não surgiu do nada. Eu conversei com profissionais de cada área aqui, né? Eu atuei na cultura, no turismo, então a gente tem uma base, né? Mas também procurei profissionais da saúde, profissionais da agricultura. Tem jovens que estão atuando nessa área, então eu procurei pegar a voz da experiência e a voz da juventude, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas o Matheus é novo, tem 25 anos, mas a gente já tem uma bagagem de que comecei a trabalhar com 12 anos de idade, enfim. Isso tudo soma para agora a gente ter essa visão e principalmente ter diálogo, porque esse público que me elegeu, hoje eu vou ser, né? Hoje eu sou vereador eleito do município de Cantagalo, então eu costumo falar que não tem mais oposição ou situação, não existe isso, sou vereador de todos. Tenho livre acesso, meu WhatsApp estava disponível no Santinho, continua, meu celular está aqui, eu mesmo respondo, não tem ninguém para responder por enquanto, então eu mesmo converso diretamente com as pessoas e a gente vai estabelecer esse mandato no diálogo. Agora, Matheus, a gente conversando um pouquinho com a galera de Cantagalo, principalmente os jovens, acho que a principal demanda, acho que em todos os locais, era da falta de emprego. O que você acha que a Câmara pode auxiliar junto ao Executivo, para que essa demanda de emprego, para que o jovem que esteja estagnado dentro de casa, esperando uma primeira oportunidade, possa sim ter na cidade de Cantagalo? Então, vamos lá. Eu estabeleci diálogo com diversas pessoas, até pessoas que não sabiam o papel do vereador. Eu costumo destacar, para mim, são livros que eu leio, né, e que eu vou aprofundando o estudo do Legislativo. Eu me propus a ser candidato ao Legislativo, então eu sou bacharel em Direito, não sou advogado, eu gosto de destacar isso. Às vezes as pessoas me procuram, você pode entrar com o processo. Não sou advogado. Já chama até de doutor, né? Exatamente, eu sou bacharel em Direito. Então eu costumo frisar que o papel do vereador, né, do legislador municipal, é fiscalizar, legislar, dialogar tanto com o Executivo quanto as entidades privadas. Por exemplo, a Serra Norte aqui é uma entidade privada. A gente vai dialogar, como você destacou no início, é um setor que eu atuo, que é jornalismo, eu não sou formado e tal, mas ali entretenimento, então eu gosto muito das mídias, seja ela impressa, seja
escrita, né, ou seja ela audiovisual. Então, assim, é um setor que eu acho que pode contribuir com isso que você está falando, com a questão da geração de emprego, e vocês também contribuem com a questão do diálogo, com a questão de levar essa informação às pessoas. Então, é um setor que eu pretendo atuar. Mas, voltando, é fiscalizar, legislar, dialogar, indicar, porque o vereador ele não pode criar despesas. Quem analisa isso é o prefeito, a vice-prefeita, no caso, né, a Manuela agora, que vai estar nesse papel, juntamente com o secretariado, e representar a população. E quando a gente fala em representar a população, a gente entra nessa questão do desemprego, que não é uma questão local, não é uma questão só de Cantagalo, ou de Cordeiro, ou de Macuco, é o Brasil inteiro está sofrendo, até por conta do coronavírus, né, por conta da pandemia, essa questão do desemprego. Eu vejo a questão da cultura e do turismo como algo propagador do emprego, da geração de emprego e principalmente da geração de renda. Por que eu divido geração de emprego e renda? Porque às vezes a pessoa não vai ter um emprego formal, mas ela vai vender alguma coisa ali, um artesanato, entendeu? Que é responsável hoje por 50 bilhões da economia, do PIB do Brasil. É o comércio ali que vai vender um salgado. Então, geração de renda é isso. É uma pessoa que vai estar empregada temporariamente para realizar um evento, uma atividade. Então, o meu foco vai ser esse. Eu vejo isso como algo que pode desenvolver o município de Cantagalo. Mas, lembrando e destacando a todos, isso depende do executivo. A gente vai estar ali para poder dialogar e fazer essa ponte. E também a questão das empresas que querem se instalar no município. A gente, enquanto Câmara Municipal de Cantagalo, os 11 vereadores, destacando que não depende só de um, depende de 11, né? Depende de 11, a gente vai estar ali para fazer incentivos fiscais, para dialogar diretamente com o prefeito, com o secretário de Fazenda, para tentar trazer essas empresas para o município. Matheus, uma das áreas que você citou aí, é claro, e a gente trabalha nela, essa área audiovisual. E falando um pouco mais do seu passado, cara, você tem um trabalho muito expressivo na Secretaria de Cultura. Eu posso estar enganado, mas eu acho que Cantagalo, você pode me corrigir, não tem um secretário, são assessores de cultura lá. Pode me corrigir se eu estiver errado. E você, como um dos assessores, fez um grande trabalho. Eu fiz uma matéria lá sobre um passeio histórico, inclusive o então vereador na época, João Bosco, também explicou muita coisa, ele que é professor de história formado. A prefeitura conduziu esse trajeto, creio que tenha sido um projeto com participação sua. E além disso, tem a reforma agora do Centro Cultural, que eu já vi o projeto em mãos. E eu fiquei assim, foi lindo, né? Cara, estarrecido com essa notícia, fiquei realmente surpreso, porque é um projeto que, pro que eu penso de cultura e da gente fomentar e trabalhar cultura na nossa micro-região, é um projeto que está muito à frente de tudo aquilo que eu vi aqui. Cordeiro tem um grande cenário cultural, principalmente com o cinema, mas é um cinema que precisa de muita coisa ainda para se enquadrar hoje nas diretrizes que a gente pensa de desenvolvimento. E o Centro Cultural de Cantagalo, não. O Centro Cultural de Cantagalo tá, assim, muito bonito. Espero inaugurar em breve. E é público, né? E é público. A gente vai estar lá para fazer a matéria, claro, quando inaugurar. Queria que você falasse um pouco desse seu trabalho na assessoria de cultura e também algum desses projetos, né, que você teve participação. Vamos lá, Léo. Para poder falar sobre isso, eu tenho que falar lá do início da minha caminhada. Da minha caminhada, vamos dizer assim, da adolescência. Como muitas pessoas sabem, alguns não sabem, eu sou nascido em São Gonçalo. Minha família, por parte de pai, é daqui de Cantagalo. Minha família, por parte de mãe, é lá de São Gonçalo. Então, eu vivi até os 12 anos de idade lá em São Gonçalo, entre idas e vindas para Cantagalo, né? Onde eu pude ter um pouco da experiência da cidade grande, da violência. É algo que assusta realmente. Acho que a gente aqui no interior é muito privilegiado, porque eu não vejo assim, questão de... Imagina para uma criança de 12 anos sair na porta de casa e ver um corpo jogado, que eu presenciei isso, um vizinho meu. Então, assim, o papel da cultura foi transformador na minha vida. Eu vim para Cantagalo com 13 anos de idade. Gosto sempre de destacar que tem várias pessoas que contribuíram para a minha formação, mas principalmente a minha avó, Irene, meu avô, Júlio, são pessoas que ajudaram muitas pessoas em Cantagalo, assim, de coração aberto. Minha família não é política, nunca tive nenhum político na família Arruda, por isso eu gosto de destacar a família Arruda, porque a primeira pessoa que se interessou por política fui eu, e realmente foi nessa questão de 12 anos para 13 anos de idade. Por quê? Eu vejo na política
papel transformador, que transformou a minha vida, como a cultura e a política, transformou a minha vida porque eu tive um objetivo ali, e continuo tendo, que é contribuir para o desenvolvimento da minha cidade. Então, e outra pessoa que contribuiu muito, a gente até se emociona um pouco, que é meu primo, Nelson, que faleceu no dia da minha formatura de ensino médio, e é a pessoa assim que peço desculpa. Família é flor da pele mesmo. Que é a pessoa que me trouxe mesmo para Cantagalo, que me colocou para trabalhar na Lutergás ali com ele aos 13 anos de idade. E quando eu comecei a ter o compromisso de ver, de ter o meu próprio salário, de correr atrás, de contribuir, e era uma pessoa assim que não dava importância para o dinheiro. O Nelson, ele dava importância para a amizade. Quantas vezes eu vi ele jogando fora notinhas, né, de pessoas que deviam a ele, porque ele sabia que a pessoa tinha mais necessidade que ele. Então, assim, são pessoas que contribuíram para a minha formação, e dali eu comecei a me interessar por escritos, né, pelo mundo literário. Então, é algo... Aí o papel da cultura me trouxe para essa questão, né, da questão literária. Participei de alguns concursos de poesias, de contos, ganhei alguns concursos, inclusive em 2012 na Academia Brasileira de Letras, fiz parte de uma antologia juntamente com diversas outras pessoas. Ali eu tive o meu primeiro contato com a cultura, que foi na ABL, juntamente com os literatos, com pessoas da Globo, enfim, do Brasil inteiro. E ali eu comecei a estabelecer na minha vida que eu queria trabalhar juntamente com a cultura e com o turismo. Você falou aí a questão de Cantagalo, lá é cultura, turismo, esporte, certames e lazer. São 5 pastas em uma. Tem um secretário, que hoje é o Cleito, né? O Cleitinho, conhecido como Cleitinho, e cada pasta tem o seu assessor. Eu desenvolvi ali na cultura. Mas antes disso, tem essas questões dos inscritos e a própria questão da TV.com, TV Interior, que eu iniciei ali, né, antes mesmo de prefeitura, um trabalho chamado Cultura Local, que a gente quis fazer uma vitrine para expor os artistas que tem na nossa região e fortalecer esse setor. Comecei ali, né, fui estagiário da Defensoria Pública, tive contato com diversas pessoas e a gente iniciou. E no pleito passado, em 2016, eu com 21 anos de idade, né, feitos ali, né, que eu faço aniversário em janeiro, eu decidi lançar meu nome como candidato a vereador. Eu tive, naquela época, 235 votos, com 21 anos de idade, fui o 15º mais votado. E o Guga, né, o prefeito reeleito, Guga de Paula, me chamou para fazer um trabalho na Secretaria de Cultura, por conta dessa questão de literatura, de escritos e tal. Sou membro da Juventude Euclidiana Cantagalense, que é um grupo que se propõe a estudar, a saber um pouco mais sobre a vida e obra desse escritor tão importante, não só para o cenário nacional, mas internacional, porque Os Sertões, que é o livro que Euclides escreveu, é considerado uma bíblia da nacionalidade. Então, assim, ali a gente começou a desenvolver esse trabalho. Foi um trabalho de 3 anos e 8 meses, né, até eu sair novamente para ser candidato. E a gente procurou sempre primar a cultura tradicional de Cantagalo, como a questão das folias de reis, e dar acesso aos músicos, a aquelas culturas que estão chegando hoje. Até tentei alguns projetos de games, entendeu? Que é algo que é uma cultura, está crescendo, a gente precisa instalar isso em Cantagalo e estamos desenvolvendo esse trabalho até hoje. Então, assim, tenho que agradecer muito as pessoas que acreditaram em mim desde o início e a essas 140 pessoas que chegaram, né, para poder somar nessa votação toda que me deixou em 5º lugar como vereador de Cantagalo. Uma votação super expressiva, né? O que dá aquela responsabilidade, né? Muita gente votando, mais responsabilidade. Agora, Matheus, acho que Cantagalo leva uma certa vantagem dos municípios da região, que Cantagalo tem uma coisa que se chama história. Sim. Cantagalo tem uma história centenária, uma história linda, fazendas centenárias, enfim, uma cultura assim diversificada entre todos os seus distritos. Obviamente que é papel do executivo de colocar essas políticas públicas de forma direta. Sim. Mas obviamente que o legislativo pode auxiliar em forma de leis, em forma de incentivos a fomentar a cultura.
você mesmo disse que Cantagalo e todo o Brasil, toda a nossa região sofre pela falta de emprego. Você acha que, por exemplo, a Câmara Municipal pode, através de uma legislação mais focada no fomento da cultura, poder explorar ainda mais todo esse material cultural, histórico que Cantagalo tem? Porque até quem faz um trabalho muito bom é o pessoal da UMEC, né, de conseguir fomentar essa cultura, obviamente que é uma empresa privada, mas você acha que através de incentivos de lei, vocês conseguem ainda melhorar e aumentar essa procura pela cultura no município de Cantagalo? Vamos lá, esqueci de responder a questão do Centro Cultural aqui, e até o Léo citou o João Bosco. O João Bosco foi meu professor na 7ª série e no 2º e 3º ano do ensino médio. E o João Bosco sempre muito envolvido com política, foi eu costumo falar, culpados no bom sentido, de eu me interessar por política. Já tinha essa vontade, né, como eu falei, aos 12 anos de idade, o João Bosco sempre ali nas aulas de sociologia, Sociologia que ele me deu aula, na 7ª, no 2º e no 3º ano. Ele citava as questões do Emile Durkheim, eu lembro perfeitamente os exemplos, e assim, eu vi na cultura uma base para a gente fazer o desenvolvimento de Cantagalo. Como você disse, Cantagalo tem 206 anos de história, né? A gente tem 2 momentos marcantes, que é o 9 de março de 1814, quando se emancipou da Vila de Santo Antônio de Sá, e temos o 2 de outubro, de 1857, quando Cantagalo foi elevado à categoria de cidade. Então a gente tem esses 2 pontos marcantes que a gente pode desenvolver, e temos hoje o Centro Cultural, que eu tenho orgulho também de ter feito parte. Foi um trabalho que estava parado durante muito tempo, e quando o Guga retornou à prefeitura, né, quando ele lançou o Saulo, né, veio candidato em 2016, quando ele retornou à prefeitura, aquela obra estava parada. Eu fiquei responsável por entrar em contato com empresas do Brasil inteiro para a gente poder conseguir esse material. E até hoje eu brinco com o Vinícius Stael, né, que está lá como assessor de cultura. Quando eu vi as poltronas, me mandaram foto, né, eu falei, caraca, um trabalho enorme. E o potencial que tem cultural, turístico, de alavancar o desenvolvimento econômico de Cantagalo, aquele espaço, é enorme. Assim como a estação ferroviária de Euclidelândia, o próprio mirante de Euclidelândia, que pertence à paróquia. Então, assim, claro, aí vamos falar das questões turísticas. São Sebastião do Paraíba, com aquele rio imenso, muito bonito, Boa Sorte com a Almec Center, o próprio centro de Cantagalo, Santa Rita da Floresta. A gente pode desenvolver um circuito, eu até desenvolvo no meu plano de campanha, que todas as religiões são importantes. Mas a gente tem uma predominância católica, até por conta, né, de Portugal, etc. e tal. E Cantagalo tem um santuário, cara. Isso. Cantagalo tem um santuário, e o único santuário mais próximo que a gente tem é lá em Aparecida. Então, olha só, o potencial turístico, é claro que isso não é uma coisa que o executivo vai fazer, que o legislador, que o vereador vai fazer, vai ficar a cargo da própria igreja, né, desenvolver isso, como a gente tem também as questões de Umbanda, Candomblé, Cantagalo, por conta da escravidão, é muito forte. Também. Então, assim, a gente pode desenvolver isso e fazer de Cantagalo um circuito turístico religioso, que a gente tem o santuário, como eu disse, e cada distrito tem a sua capela. Então, assim, é um trabalho, como eu disse... A devoção de Santa Rita, que já é... 7.000 pessoas em Euclidelândia, que dá, assim, em Santa Rita da Floresta também. É algo que pode ser melhor desenvolvido, mas para isso a gente tem que ter o diálogo com essas entidades. E voltando à sua pergunta, o papel do vereador está ali em auxiliar, criar leis para facilitar. Então a gente tem, por exemplo, alguns projetos que eu fiz, não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas de criar leis que institua o dia do Euclides da Cunha, que é 20 de janeiro que ele nasceu, juntamente com São Sebastião. São projetos que contribuem para que o próprio executivo tenha aquela garantia para poder trabalhar essa questão cultural e turística. Isso gera emprego, gera renda. Não é à toa que a cultura e o turismo hoje juntas são responsáveis de 8% a 10% do PIB brasileiro. E como eu destaquei, só o artesanato, que é um setor, assim, vamos dizer, um setor reduzido, ele é responsável por 50 bilhões da economia, então é muito dinheiro. E o que você falou, o Gilberto, tô até vendo aqui, né, que ele tá... Era isso agora que eu ia fazer, já que você tá acompanhando aí, eu já ia mandar um abraço, mas você fica à vontade. O Gilberto Cunha, o Nelinho, a Mirella, minha namorada, que eu inclusive estava lá em Friburgo,
Falei, Léo, como é que vai ser isso daí? Mirela, me desculpa. Falei, 5h30 da manhã, Léo, como é que vai ser isso daí? Vai ser a distância? Não, é aqui no estúdio. Falei, não, tô indo pra aí agora. Que eu tava tentando descansar, mas não consigo descansar. Mas o papo... vai descansar, o Topete chama ele pra ver. Recebi a mensagem dele às 5h30 da manhã, ó. Rapaz, não sei o que é mais difícil, eu acordar às 5h30 ou já ter a mensagem de Matheus 5h30. Exatamente, e o trabalho é esse. Então, eu vi o Gilberto aqui porque essa questão cultural e turística de Cantagalo, eu devo a 2 pessoas, tá? Como eu disse, na verdade 3. O João Bosco, que foi meu professor, que me trouxe para esse mundo, e o Gilberto e o Gilson Andrade, são 2 profissionais da área de história, e o Gilson é restaurador, e são 2 pessoas que têm muito contato no Brasil inteiro, cara. O Gilson tem contato, assim, que vocês não têm noção. Ele trabalha muito em Angra, no Rio. Então, assim, são essas pessoas que iniciaram o Encontro de Preservação de Patrimônio, que foi um evento que a gente copiou de Rio Bonito, foi um evento que a gente fez particular com o apoio da Prefeitura, da Associação Comercial e de algumas empresas de Cantagalo, que trouxe estudiosos do Brasil inteiro para Cantagalo. E a gente teve acesso às fazendas. Fazenda, não quero falar os nomes aqui, senão vou esquecer de um. Fazenda Santana, a Fazenda São Clemente, lá o projeto Caminhos do Imperador, o Mesac foi um cara que abraçou. Então, assim, as fazendas de Cantagalo, a fazenda de Campo Alegre, que eu vou esquecer o nome, vou fazer o favor de esquecer o nome aqui agora. Mas, assim... Cantagalo tem muita fazenda. Tem muita fazenda. Então, são setores privados que precisam desse diálogo para a gente poder desenvolver esse circuito que vai atrair pessoas, não só para Cantagalo, mas para a nossa região. Cordeiro vai se beneficiar com isso, Macuco vai se beneficiar com isso, Madalena já tem um trabalho muito legal voltado para a cultura. Então, assim, São Sebastião, a gente consegue fortalecer isso. E o papel do vereador entra aí, no diálogo, na conversa, para a gente poder contribuir. Então, eu quero agradecer aqui ao Gilberto, ao Gilson, que são pessoas que sempre, o Gilberto e o Gilson, eles não entraram em questões políticas. Falou, Matheus, nós vamos auxiliar você. Eu falei, não, eu que vou auxiliar vocês a fazer os eventos culturais de Cantagalo. Então, sempre 0800, sempre primando pelo município, nunca questões pessoais aqui. Só para ainda falar um pouquinho do que o Matheus estava dizendo sobre a capela de Cantagalo, realmente, assim, a gente que é católico e não tem, às vezes, a dimensão do que acontece. Primeiro que é linda demais a igreja de Cantagalo, a igreja matriz do Santíssimo Sacramento. E, realmente, Friburgo não tem santuário, pro lado de cá, se não me engano, só lá no Rio de Janeiro, e o mais próximo é realmente Aparecido. Então, tem uma série de restrições, a igreja pede, e eu acho que o turismo religioso é uma ótima, ainda mais com a procissão de Santa Rita de Cássia. Muita sorte e muito sucesso nesse seu projeto, meu amigo. Porque... Exatamente. Quando a gente destaca, eu destaco porque eu particularmente sou católico, mas eu tenho um projeto de plano municipal de igualdade racial e diversidade que inclui as religiões. Então a gente tem, por exemplo, Cantagalo, o pessoal que é protestante, né, da igreja evangélica, tem como fortalecer a Marcha para Jesus, por exemplo. Ótimo. É um evento que atrai muito público. Tem o próprio pessoal do Espiritismo e da Umbanda, que também são questões culturais que a gente tem. E a própria Igreja Católica tem uma cultura muito bonita, então a gente tem que trabalhar para que, em união, cada um na sua particularidade, né, desenvolva a questão que eu falei aqui da gente... Esqueci a palavra agora. A mídia é importante nisso. De propagar, divulgar as informações. Então, a gente tem isso como base, o Plano Municipal de Igualdade Racial e de diversidade, para poder dialogar com todos esses setores e contribuir com o desenvolvimento de Cantagalo. Todos nós somos seres humanos. Uma das bases da política, na 7ª série que eu li, foi, não só li, mas fiz questão de decorar, que era a Declaração Universal de Direitos Humanos, foi a minha base de 1948, né? Eu li livros sobre aquilo ali, e o artigo 1º diz que todos os homens nascem livres e iguais, aí depois foi modificado, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, assim, independente de raça, de cor, de religião, nós somos seres humanos e a gente tem que trabalhar para cada um na sua particularidade poder se desenvolver. É isso aí. Matheus,
Outro detalhe importantíssimo, a gente teve aquele dia ali no Rani aqui em Cordeiro, antes da eleição, foi que eu acho que umas 2, 3 semanas antes da eleição. Não foi na eleição, não. Foi na semana da eleição? Foi na semana da eleição. Foi na semana da eleição, a gente teve no Rani, e eu falei, rapaz, como é que tá a campanha, o que você tá achando e tudo mais, e os cabos eleitorais. E você falou, não sei o que é isso, o que tá acontecendo, e a gente fez uma análise aí dessa eleição, eu acho que foi a eleição que mais se gastou dinheiro e consequentemente é que menos se teve retorno desse dinheiro gasto. A gente viu realmente acontecer diversas situações que eu não vou falar aqui para não incorrer em crime de justiça, eu não sou bobo, mas não, tá maluco, aí o MP vem aqui, eu não tenho como provar. Então o que acontece? A gente viu acontecer muita coisa, muito dinheiro gasto realmente, não teve um retorno muito efetivo, diversas pessoas que investiram pesado nas campanhas não foram eleitas e a gente viu um voto mais consciente. E o coeficiente eleitoral que estava todo mundo esperando que caísse devido à pandemia, na verdade não caiu, ele se manteve igual à eleição de 2016, muito próximo. Qual foi a análise que você fez desse cenário da sua eleição? E principalmente, ansiedade, como é que foi a espera do dia, onde você estava na hora da votação? Então, você falou dessa questão do Rani, foi engraçado, tá? Você e o Henrique Júlio, né? E você perguntou, e como é que tá a questão de cabos eleitorais? Eu falei de sacanagem, cabos eleitorais, o que é isso? Porque os meus cabos eleitorais são pessoas que acreditam num projeto de legislativo igual a mim. Então, são pessoas que aderiram à minha campanha. E eu, no meu Instagram, tava lá brincando e tal, dando aquela relaxada. De vez em quando eu vi uns amigos meus, Matheus Arrua, daqui cá. Pô, achei muito bacana. Porque assim, não teve ninguém trabalhando efetivamente e recebendo por isso. Mesmo porque eu sou um jovem de 25 anos, eu não tenho cacife para isso. A gente sabe. Eu tenho propostas e projetos para poder colocar. Como eu sempre destaquei, eu fui bem claro com todo mundo. Olha só, eu não vou fazer efetivamente, eu vou propor ao executivo, quem vai fazer é ele. E eu vou estar lá lutando. Por exemplo, tem a proposta do plano municipal, que eu peguei como base aqui, de igualdade racial e diversidade. Eu vou propor isso na Câmara. Primeiro tem que entrar em votação na Câmara, os 11 aprovar, ir para o prefeito sancionar. Se o prefeito vetar, volta para a Câmara para derrubar ou manter o veto. Então, assim, não é algo que o Matheus vai fazer. Não, o Matheus não vai fazer sozinho, ninguém faz nada sozinho. A lei pode ser proposta pelo Matheus, mas tem que ter aprovação de outras pessoas. De todo mundo. Então, assim, uma política limpa que eu fiz de não falar mal de ninguém. Em nenhum momento falei mal de nenhum candidato. Tenho maior orgulho disso, porque teve muita gente falando mal de mim e que eu falei, eu nem conheço esse cara. Ele nunca trocou uma palavra comigo, como é que ele está falando mal de mim? Na verdade, eu admiro, acho um bom profissional e tal. Então, assim, em nenhum momento eu falei mal de ninguém, só tenho uma consciência limpa, boto minha cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo. E outra questão é o que você falou de gastos. O meu gasto foi todo declarado e foram gastos, assim, de material, de criação de vídeo, de arte. E em nenhum momento eu gastei dinheiro além ou, na verdade, muito abaixo do limite, nada fora do declarado. Sempre o valor declarado ali foi o que eu gastei e era o que eu tinha para gastar. A verdade é essa. Eu investi na campanha, mas principalmente as pessoas acreditaram no nosso projeto, por isso que eu falo. Algo que eu estabeleci como base e já estou até correndo atrás para poder comprar tenda, para poder fazer, é o gabinete itinerante. Cantagalo é muito grande territorialmente. Nós temos 20 mil habitantes, né? Foi um pouco mais de 11 mil eleitores, mas a gente é muito grande territorialmente. São muitas estradas, é muita roça. Então, eu firmei o compromisso comigo mesmo, não foi com ninguém, de montar gabinete itinerante em cada distrito e estar ali pelo menos um dia da semana, claro, quinzenalmente ou mensalmente, para poder ouvir a necessidade de cada distrito, de cada bairro, de cada rua. É claro, humanamente, às vezes, impossível. O vereador está lá, mas pelo menos está representado. Tem um assessor, exatamente. A gente vai trabalhar nesse sentido para ouvir mesmo. Tem um formulário, a pessoa que quiser preencher, a pessoa que não quiser assinar, não precisa assinar, mas preencher para a gente ter aquilo ali no papel para depois buscar ao executivo em diálogo, tentar resolver os problemas. Então, assim, foi uma campanha muito limpa, muito justa. No finalzinho, como eu disse aqui, a gente em off conversando, falei, cara, tá rolando muitas situações escusas. Eu realmente, 3 dias antes eu fiquei com medo. Aí depois comecei a pensar, eu falei, não, eu fiz a minha campanha, não tem por que eu me desesperar agora.
minha campanha baseada em propostas e eu acho projetos. que a tranquilidade do cara, que quando ele busca o voto consciente, eu acho que, obviamente acho que todo mundo, 3 dias antes da eleição, fica tenso. Acho que é humanamente impossível. Eu que não sou candidato tava nervoso. Exatamente, acho que todo mundo fica nervoso, mas acho que você, ciente do trabalho que você desenvolveu durante esse período de campanha, eu acho que estava na cara que você obteria um bom resultado. E eu ia até te perguntar, Matheus, porque você é um cara super novo na Câmara, você tem 25 anos de idade, muitos dos vereadores... Engraçado que eu falo 26 a 26 de janeiro, quem quiser me dar presente... 26 aí, ó, já tá gravado aí. Agora, você é uma cara nova na Câmara Municipal de Cantagalo e diversos dos seus colegas conseguiram se reeleger. Então, ele já tem um pouco mais de experiência de como funciona a tramitação da Câmara. Como é que você vai fazer, falando um pouco mais do papel do vereador dentro da Câmara Municipal, como é que você vai fazer para mostrar trabalho, para mostrar para os seus colegas que já têm essa experiência de Câmara, que você está ali para auxiliar, que não vai ser um coadjuvante e que não vai ficar isolado durante esses 4 anos, que eu acho que esse é o grande medo de quem entra pela primeira vez, né? De ficar isolado, de não ter uma voz ativa ali perante os seus colegas. Então, como é que você vai mostrar o seu trabalho para que eles possam contar com você, para que a população possa ver realmente que os votos depositados em você foram realmente bem feitos? Júlio, primeiramente, eu não quero viver de política, já deixei isso muito claro durante a campanha. Eu tenho a minha vida profissional, eu tenho que passar na minha OAB ainda. É o que eu falo pro pessoal, eu sou bacharel em Direito e licenciando em História. Inclusive, recebi um e-mail hoje de manhã que eu posso ser jubilado, porque realmente, nessa correria toda, a gente não consegue dar a devida atenção à faculdade. Mas, assim, é um sonho meu de ser professor de História, então eu vou dar andamento a isso. Maneiro. E eu tenho essas questões pessoais, profissionais, mas eu quero estar ali na Câmara. Eu costumo falar, isso eu deixo claro sempre, que depois de eleito, minha visão, tá? Cada vereador tem a sua visão. Não existe situação ou oposição. Existe o vereador que vai trabalhar por Cantagalo. Aqueles que gostam de mim ou que não gostam de mim, vai ter acesso ao meu WhatsApp, vai ter acesso ao meu telefone, a mim na rua, para poder conversar. Por quê? A partir do momento que você é eleito, você não pode fazer acepção de pessoas. Ah, o cara nunca falou comigo, mas eu vou ouvir ele. O problema é do município ou é o problema pessoal dele? O problema pessoal dele, ele resolve. O problema do município, a rua que está quebrada, alguma coisa assim, então pode chegar aqui e conversa comigo. Problemas pessoais, cada um com o seu, e a gente vai tentando solucionar. Mas assim, por isso que, como eu frisei, na campanha eu fiz questão de não falar mal de ninguém, porque o meu objetivo é o desenvolvimento de Cantagalo, não é o objetivo pessoal. Então, quem tem seu objetivo pessoal, se for conversar comigo, converse sobre Cantagalo, não converse sobre o objetivo pessoal. Porque eu até destaquei a gente conversando em off aqui. Essa questão de impeachment, como aconteceu no Estado, é algo que desfigura muito o papel do Estado, porque a gente está falando do Estado do Rio de Janeiro, né? Estou falando do Estado enquanto poder público. Desfigura muito, porque você tem um trabalho todo desenvolvido, como eu falei, com os secretários estaduais, e do nada o governador é impeachmentado, aí muda todo o grupo político que é do vice-governador. E você acaba atrasando um pouco o desenvolvimento do Estado. Mesma coisa em Cantagalo. O meu posicionamento é o seguinte: a menos que seja crime de corrupção, de desvio de verba, aí sim a gente toma um posicionamento. Caso seja questões pessoais, o meu posicionamento é sempre contrário ao impeachment, seja de prefeito, seja de vereador, porque eu vejo isso como um atraso de vida para o município. Que aí muda, etc. e tal, cada um nomeia, são cargos comissionados, né? Cargos, por isso o nome de livre nomeação, está lá na Constituição, não vem do nada. Isso acaba atrasando o desenvolvimento, seja do município, do Estado, enfim. Da unidade da federação, como aconteceu aí com a questão do impeachment da Dilma, isso acaba retrocedendo o desenvolvimento do ente federado. Então, assim, o meu trabalho vai ser sempre buscando o município de Cantagalo, o desenvolvimento. Então, eu não vejo nenhum vereador ali, é claro que cada um se porta de uma maneira, dentro das suas peculiaridades, mas eu não vejo ninguém ali como inimigo meu. Todos os 10, incluindo eu, são pessoas que querem o desenvolvimento de Cantagalo. Então a gente vai dialogar nesse sentido. Show de bola. Matheus, eleito. Seus
parceiros de Câmara, 7 foram reeleitos, 4 são novos, contando com você, 11 vereadores na cidade de Cantagalo. E a presidência da Câmara? São questões que eu sempre pergunto, o telefone já tocou? Como é que tem tá? Tem que conversar com todo mundo. O telefone dele deve ter tocado, porque o WhatsApp dele tá em todos os santinhos, tá em todo o material gráfico, então é mais fácil ainda. Conversar com todo mundo tem, mas o que você pode adiantar? Então, a gente sabe que o sistema político é formado dessa maneira. Eu não sou nenhum experiente na área, eu sou uma pessoa que está chegando agora, de pé no chão, não quero sentar na janelinha, né? A gente tem essa frase. Então, até o presente momento, eu estou sabendo de rumores, não tem nada concreto. Fulano vai ser candidato a presidente, etc. e tal. São rumores, ninguém me procurou oficialmente para poder estabelecer chapa, essas coisas e tal. Mas o que eu destaco novamente, sempre vou primar pelo desenvolvimento do município de Cantagalo e pelas pessoas que realmente trabalham, que desenvolvem, né? Os funcionários principalmente, seja de prefeitura ou de câmara, são pessoas que precisam de uma atenção, né? São eles que tocam a máquina pública, então eu sempre vou primar por isso. Mas até então só rumores, um ligando, conversando, está acontecendo isso, mas nada oficial. Agora, Matheus, outra dúvida que eu vou tirar com você. Você veio candidato juntamente com a chapa do Guga, que é um cara assim, que quando você conhece ele pessoalmente, você vê que ele é uma pessoa muito gente boa, um cara super engraçado, super resenha, né? Ele é resenha. Na nossa gíria, mas que ele realmente tem uma personalidade um pouco mais forte, o que não significa que seja um problema, entendeu? A pessoa ter a personalidade forte. Mas como é que você está se preparando para ter esse diálogo com o Executivo? Então, o papel seja do Executivo, Legislativo e Judiciário, né? A gente tem os 3 poderes, eu não vou falar aqui que eu não sou nenhum constitucionalista, mas só para destacar, é sempre dialogar em harmonia para o desenvolvimento. Eu gosto muito de destacar o desenvolvimento. E o Guga, cara, é um cara que sofreu algumas pressões por problemas pessoais, aí a gente entra de novo por as questões pessoais, que ele passou e que não cabe a nenhum vereador, ao meu ver, julgar a questão pessoal do prefeito. Eu quero lidar com ele enquanto prefeito, enquanto executivo, né? Um exemplo. Então, questões pessoais do Guga fica para ele resolver com a família dele, com minhas questões pessoais para resolver com minha família. E quem é o Guga? É um cara, como vocês falaram, super engraçado. Tem os seus posicionamentos duros, que ele costuma te falar, né? O remédio é amargo, mas soluciona. Então, assim, pegou uma prefeitura, porque eu trabalhei no governo do Guga, em que alguns cortes eram necessários ser feitos. Então, por exemplo, algumas áreas não se desenvolveram por conta disso, mas que está retomando. A gente sabe que a economia ainda está com alguns problemas por conta da Covid, mas que está retomando os trabalhos. E eu vejo a Manuela como uma pessoa que todo mundo gosta. A Manuela, assim, não sei nem se ela vai ver ou se ela está assistindo, mas é uma pessoa que é um exemplo para mim na política, um exemplo de ser humano. A Manuela ajuda muita gente sem esperar nada em troca. Então, assim, eu acho que a Manuela vem a somar ao grupo, né? E a gente tem a possibilidade, como o Guga foi eleito prefeito 3 vezes, está no 4º mandato, algo inédito aqui na história da nossa região. Acho que nunca aconteceu isso, se aconteceu. Não, acho que é só Cantagalo mesmo. Aqui em Cordeiro nunca nem teve reeleição. Nem reeleição teve. Então, Macuco só tem 2 também. Então, assim, vai entrar nesse detalhe? Só 2, de Bruno Maurício, só do Bruno Maurício, Rogério, só 2. Então, assim, se ele fosse um mau prefeito, a resposta seria dada nas urnas. Então, ele é um bom prefeito. E o lado pessoal parece que não somatizou enquanto gestor público, né? Tanto é que o Cantagalo votou nele mais uma vez para que ele continue tocando o barco. Quem nunca pecou que atira a primeira pedra, né? Justamente. Tá aí o maior exemplo, né? Que é um dos maiores líderes, que foi Jesus Cristo, né? Que citou essa frase quando Maria Madalena estava lá, enfim, para ser apedrejada. Então, assim, o Guga é um cara que tem visão política, tem seu pulso firme nas tomadas de decisões, mas que tem hoje uma vice-prefeita. É importante destacar o papel da mulher na política. A Manuela vem a somar. A gente teve
o maior medo era ficar sem representante feminino na Câmara, e tem a Aline Bernal, que foi eleita vereadora, que vai estar lá. Então, assim, algo que a gente tem que destacar: o papel das pessoas negras no desenvolvimento da gente enquanto ser humano e das mulheres. A gente precisa também contribuir para que essas pessoas que sofreram lá no passado todo esse processo de discriminação, sejam mulheres ou negros, eu não tenho lugar de fala aqui, mas eu já vivi isso com familiares e tal. Então a gente precisa que essas pessoas também tenham o seu espaço. Então o mandato que eu vou desenvolver a partir de 2021 vai ser nesse sentido também. E o Guga é um cara que ele foi eleito para isso, e tenho certeza que as questões administrativas, um ótimo administrador, ele vai dar prosseguimento. Muitas vezes com essas tomadas de decisões duras, né, administrativamente, porque, gente, a gente sabe que se o prefeito ele não cortar aqui e ali, vem a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e dá uma nele, né? Tem o Tribunal de Contas que está sempre em cima. Então, assim, às vezes a gente mesmo não entende as tomadas de decisões, mas quem está sentado lá na cadeira, junto com o secretariado... Planilha de orçamento, vê tudo. Exatamente. E quem já está lá por 4 vezes conhece um pouquinho, né, da função. Nem fala. Negão, mais alguma pergunta? Olha, por enquanto, Matheus, acho que encerramos por aqui. Você quer falar alguma coisa? Você vai ter esse momento para agradecer ainda. Então, eu quero agradecer novamente as 375 pessoas que acreditaram nas nossas propostas. Quero contar com o apoio dos jovens, que assim como eu, sabem quais são as necessidades para o setor da juventude. Então, assim, meu WhatsApp, meu telefone está à disposição para a gente conversar e tentar estabelecer algo de concreto no município de Cantagalo, porque é uma honra eu ser o primeiro jovem entre 18 e 30 anos, em 20 anos, a ser eleito em Cantagalo. Então a gente quebra um paradigma. Posso fazer minha última pergunta, Claro. aproveitar a tua resposta? Claro. Você sendo um representante jovem, eu acho que a Câmara Municipal hoje tem, o jovem de Cantagalo hoje tem um cara dentro do Legislativo, dentro do Poder Público, a quem se espelhar. Como é que você vai fazer para trazer esse jovem, essa galera jovem? Cantagalo tem muito jovem. E principalmente essas minorias, como negros, como as mulheres, a gente vê muito, principalmente nos bairros mais periféricos e também nos distritos. Como é que você vai trazer essa galera para governar junto com você? Vamos falar de um projeto que eu tenho em mente, que é um projeto de lei que eu quero botar na Câmara. Como eu disse, botar em discussão, depende dos 11 vereadores, que assim como tem na Alerj o Parlamento Juvenil, eu quero propor a Câmara Jovem, que é assim, pegar 11 jovens representantes para que eles tenham ali, né, o seu vereador tutor, vamos falar assim, e que eles possam participar pelo menos durante 2 meses, 3 meses, claro, a gente não pode estender muito, mas que ele possa participar dos diálogos ali e no final fazer um projeto de lei para que a gente apresente ao Executivo, para que o prefeito, juntamente com o secretariado, ele analise e possa colocar isso ou como uma lei do município, ou se não, mandar de volta para a Câmara para a gente poder discutir. É uma forma da gente governar trazendo o jovem para a política. Porque assim, a gente precisa que os jovens tenham noção do que é a política em si. O sistema político ele é muito complexo. Eu falo isso, mas você tem 25 anos, mas eu vivi durante 8 anos essa questão do sistema político, sem ter nenhum político na família. Então, por interesse meu mesmo em desenvolver o município, e eu coloquei meu nome à disposição. Então, a forma que a gente tem essa, criar projetos de incentivo ao esporte, à cultura, ao turismo, que são os nichos, né, que os jovens estão ali inseridos. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, para desenvolver esses setores, para que o jovem veja o papel transformador para o bem da política. Eu quero contribuir nesse sentido. Porque ouvir coisas ruins de política, a gente ouve, só sair na porta aqui da TV, a gente vai ouvir. Porque realmente tem, né, é um sistema complexo, tem muitas pessoas ruins no meio desse jogo, mas eu quero, tanto que no meu santinho estava lá, Matheus Arruda acredita na política humanizada, no investimento na cultura, no turismo, como forma, e na questão de geração de emprego e renda, como forma de desenvolvimento do município. Quando a gente fala geração de emprego e renda, a gente fala em atividades esportivas, mountain bike, motocross,
Inclusive deixar aqui os meus sentimentos à família do... Esqueci o nome dele, do Hertal, piloto, né? É do piloto lá de Bom Jardim. Um cara que eu entrevistei quando a gente tinha TV.com ainda, né? Eu entrevistei ele lá na trilha de Campo Alegre, que é a vila de Campo Alegre que pertence a São Sebastião do Paraíba. Inclusive o Cleitinho estava responsável pela organização desse evento. Eu tive a oportunidade de entrevistar esse menino e, assim, uma perda muito significativa dentro desse esporte, né, um esporte de aventura. E a gente tem, como eu disse, motocross, mountain bike, parapente. Cantagalo tem uma rampa de parapente muito bonita, o artesanato, o próprio rio, a questão da pesca esportiva, o Rio São Sebastião. Então a gente tem essa oportunidade de mostrar para o jovem que a política é algo necessária para o desenvolvimento, né, dele enquanto jovem e do município como um todo. Porque a política já começa dentro de casa, né, cara? A gente já começa a estabelecer essa questão de política no seguinte: eu estava até vindo para cá, eu estava pensando, falei, como que a política está presente na nossa vida e a gente não vê? Por exemplo, o jovem lá de 16 anos quer ir para festinha e tal. Tem que negociar. Tem que negociar com o pai e com a mãe. Então, ó, amanhã você vai chegar cedo, vai limpar a casa, eu deixo você ir para a festa até 10 horas da noite. E a política é isso. Política é isso. Você tem algo positivo para o município, você tem que negociar com os pares na Câmara e com o prefeito para que aquilo seja implantado. Nunca, na minha visão, você tem que se colocar como a pessoa que estabeleceu aquilo ali, porque nunca vai ser de um vereador só, vai ser de 11 e vai ser do prefeito, vice-prefeito, secretariado. Então, eu acho que a gente pode contribuir dessa forma, e o projeto Câmara Jovem é algo que eu quero estabelecer, como estou fazendo questão de frisar que não depende só de mim, depende de 11 e depende do prefeito, da vice-prefeita sancionar esse projeto. Acho que você está no caminho certo, meu amigo. Queria te agradecer demais por você aceitar o convite, por responder, por estar sempre trocando ideia. A gente tem essa relação aí, já são uns 3 anos aí no mínimo para lá. Muito sucesso no seu mandato, que você execute um bom trabalho. A gente vê a carência, a gente vê que Cantagalo é um município que tem potencial, mas parece que sempre falta aquele gatilho. De repente é o gatilho jovem que você está trazendo na Câmara hoje. Te torce demais pelo seu sucesso e as portas da TV estão sempre abertas, você sabe disso. Eu que agradeço o convite, novamente falando, 5h30 da manhã eu estava lá em Friburgo, pensando assim, isso é online ou é presencial? Aí o Léo, não, é aqui, eu vim correndo, porque eu vou para Friburgo não é para descansar, não. Eu chego lá em Friburgo, eu vou conversar com o produtor rural, eu vou conversar com o empresário, para a gente ver. Nada se cria, né? Tudo se copia, para a gente ver o que pode trazer para Cantagalo. Então ontem eu andei pela rua, aí entra numa loja e vê a necessidade, como eu faço em Cantagalo e quero continuar fazendo. Inclusive deixar um abraço aqui para Rosa, né? A esposa do Sebastião Carvalho, que vai lançar um livro nesse final de semana lá na Fazenda São Clemente, parabenizar o Marcelo Monerá e ao Álvaro por estar cedendo o espaço da fazenda, né, para poder receber. Vai ser algo restrito agora no primeiro momento por conta da pandemia, então 70 pessoas no máximo, mas assim, é um livro, o Álbum das Fazendas de Cantagalo. Inclusive quem quiser adicionar ela é Rosa Werneck, se eu não me engano, no Facebook, não lembro. É um álbum que é um projeto do Sebastião Carvalho, que é um escritor, jornalista que faleceu esse ano, e que é uma pesquisa de mais de 10 anos que vai ser lançada agora nesse final de semana, do dia 28, e assim, algo que vai contribuir e muito para esse potencial turístico e cultural de Cantagalo, porque fala de cada fazenda de Cantagalo, como que ela se desenvolveu. Então assim, deixar os parabéns tanto à Rosa, em memória ao Sebastião Carvalho, e ao Marcelo e ao Álvaro por estar cedendo esse espaço nesse momento de pandemia, algo histórico, né, que a gente está vivendo, a pandemia, e também o lançamento do livro. Então, assim, tem muito a contribuir com o Cantagalo e a gente vai estar lá no final de semana para poder participar desse evento, mesmo reduzido. Fizemos alguns contatos juntamente com o Cláudio, graças ao Gilson Andrade, que me apresentou ao Cláudio. Eu passei o contato do Cláudio para a Rosa, o diretor-presidente do INEPAC, vai estar em Cantagalo. E, como eu digo, o diálogo e a união faz a força. E pela primeira vez a secretária estadual de Cultura, Daniele Barros, vai vir para Cantagalo e vai conhecer a Fazenda São Clemente, vai conhecer um pouco da nossa cidade, e eu quero estar lá para a gente discutir alguns espaços culturais do estado que tem aqui no município, que a gente precisa de um incentivo maior.
Então, agradecendo mais uma vez, e a base da nossa caminhada vai ser o diálogo. Léo, como você falou, o desafio é muito grande, mas acho que você está num caminho muito bacana pela frente. Acredito que essa seja a primeira de muitas entrevistas ao longo desses 4 anos. A gente te deseja muita sorte. Eu queria agradecer ao Léo mais uma vez por a gente tocar essa entrevista aqui. Entrevista não, né? Bate-papo? Bate-papo. Esse bate-papo, essa resenha. Gostei do nome, Serra Cast. Serra Cast. O nome foi ele que deu. De nome eu dou uns nomes legaisinhos. Agradecer a minha equipe, ao meu irmão Henrique Júlio, ao Wesley, que também está ali na técnica, e a você que está nos assistindo agora. A gente agradece a todas as pessoas que nos acompanharam, que vão acompanhar pela TV. Essa entrevista não está sendo feita ao vivo na TV, mas você vai poder acompanhar na TV. E a gente agradece mais uma vez ao Matheus e espera que vocês possam acompanhar o próximo Serra Cast aqui na TV Serra Norte. Valeu!